de, de expressão, mas se ela está conjunto, por exemplo, Saturno, que é um planeta limitador, um planeta que restringe, essa pessoa pode ser mais tímida, porque esse Saturno ele vai estar meio que bloqueando a expressão dessas emoções. Aí o que que a gente indica para essa pessoa? Vai fazer teatro, vai fazer dança, para você tirar proveito dessa sua lua, dessa sua expressão emocional em Leão, que pode estar um pouquinho travadinha por Saturno, certo? Então, isso é um panorama geral para que vocês entendam que a gente não é só lua no signo na casa. Então, vamos falar aí da lua em Áries. Essa lua ela traz uma energia de paixão, de fogo, de impulsividade emocional. Então, essas são as pessoas que tendem a agir mais pela emoção, né? Sendo uma lua pura e simplesmente em Áries, né? Não vamos considerar aí que essa lua está, por exemplo, conjunta a Saturno, que pode dar uma travada, por exemplo, nessa impulsividade, né? Então, é uma lua muito entusiasmada, uma lua que pensa em agir. Como a lua também fala de afetos, essa pessoa ela pode ter um princípio mais impositivo em relação aos afetos dela, né? Ela pode ser uma pessoa que briga para defender os outros, que ela é corajosa, né? Poxa, para proteger alguém, para proteger minha família, principalmente, uma lua em Áries, para proteger a família, essa pessoa é aquele leão, ela se joga na frente para defender realmente. E quais são os possíveis defeitos? A impaciência, a agressividade, a falta de consideração com o outro. São pessoas que podem falar sem pensar, né, na hora da emoção mais intensa, como raiva, por exemplo, e depois elas se arrependem, né? Precisa ter atenção, porque muitas vezes o que uma lua em Áries fala, uma lua em Peixes, por exemplo, que é uma lua muito sensível, pode não receber muito bem, e esse laço pode ser cortado até definitivamente, né? Como a lua fala de mãe também, eu trouxe uma frase para cada signo para representar possivelmente essa mãe. Mas entendo que a mãe, ela pode ter uma característica, qualquer característica, por exemplo, do signo de Áries. Não que necessariamente sua mãe é ariana, ou ela tem lua em Áries, enfim. Mas a minha forma de enxergar a minha mãe tem esse toque ariano. Então, eu, Patrícia, eu, eu tenho duas irmãs mais velhas. Minha mãe teve 5 filhos, gente. Tenho duas irmãs mais velhas e dois irmãos mais novos. E aí cada um tem a lua num signo, assim, mas é interessante como cada um enxerga a mãe. Eu vou falar para vocês daqui a pouco que minha lua é em Sagitário e como é que eu enxergo minha mãe. É, então, como é que a minha relação com a mãe, ela, ela sempre vai ser diferente dos meus irmãos. A gente fala amor é igual, mas a relação de cada um é diferente, a combinação de personalidade é diferente. Então, uma mãe em Áries, ela pode ser mais competitiva. Uma mãe em Áries, não. Se você tem a Lua em Áries, essa mãe ela pode ser mais competitiva, ela pode ser um pouquinho mais autoritária, uma mãe mais ativa, uma mãe mais com presença. A Lua em Leão, ela traz uma necessidade de reconhecimento, expressão, calor emocional. Essas pessoas, dependendo aí de onde ela vai ter também essa lua, são pessoas muito artísticas, né? São pessoas que têm uma facilidade até de expressão de sentimentos, então elas podem escrever muito bem, escrever contos, elas podem ir realmente para o lado da arte, da expressão. Elas tendem a ser dramáticas, gostam de ser o centro da atenção. Entendam que esse centro da atenção não necessariamente é aquilo que a gente vê nos memes, que eu acho super engraçado, divertido, mas nem sempre é aquilo, tá? Ah, então a pessoa em leão é aquela pessoa que gosta de aparecer, sei que lá, usar coisas extravagantes, né? Muitas vezes a pessoa com uma lua em leão, ela pode querer ser sim o centro das atenções, mas de maneira mais negativa. Então, eu tô dodói, eu tenho muitos problemas, então eu preciso de um cuidado, preciso de uma atenção.
Percebe que essa pessoa acaba sendo o centro das atenções, da vida da família, mas não necessariamente porque ela se aparece demais, tá? Pode ser porque ela se coloca como menos. Possíveis defeitos: arrogância, vaidade, necessidade de atenção constante. Pode ter uma mãe mais dramática. Pode ter uma mãe também envolvida em política, uma mãe artista, uma mãe criativa. Lua em Sagitário, minha lua, liberdade emocional, a gente busca liberdade emocional, aventura, expansão. Pessoas otimistas, mas aquilo que eu falei, né? A gente pode ir muito para o lado também da positividade tóxica, é aquele negócio, não, vai dar certo, vou na autoconfiança. E quando vê, a gente não analisou as ferramentas que a gente tinha na mão, se a gente tinha tudo, a gente não analisou ali no mapa quais seriam os possíveis caminhos mais dificultosos, a gente só vai, né? Pula ali sem paraquedas, às vezes. Então, parece bonitinho, mas não sempre é. Defeitos: imprudência, excesso de confiança, falta de comprometimento. Pode enxergar a mãe como engraçada, uma mãe divertida, uma mãe entusiasmada, uma mãe que gosta de viajar, uma mãe, ou também você pode ter uma conexão maior com a origem da sua família, se é de outro país. Então, por exemplo, minha família veio toda de Portugal, eu gosto de saber sobre isso, me conectar com isso, tá? Porque Sagitário, ele é regido por Júpiter, que fala muito do exterior, tá? Lua nos signos de água. Pessoas com essa posição são sentimentais. Gente, a Lua aqui, a gente fala que ela está em domicílio. Por quê? Domicílio vem de domiciliar, de casa. É o signo que ela rege. Então a Lua fica felizona de estar aqui no signo de Câncer. É uma Lua, gente, muito, muito intensa. É uma Lua protetora, é uma Lua cuidadosa, é uma pessoa maternal, uma pessoa que tem um cuidado, pode até buscar profissões realmente que cuidem de pessoas até menos favorecidas, ou crianças, ou idosos, mulheres. Qual que é o exagero aí? A manipulação emocional. São os mais manipuladores do zodíaco, porque eles são muito bons nisso, em entrar na emoção das pessoas. Como eles são muito sensíveis, eles conseguem observar o pontinho fraco de cada um. E aí, essa pessoa consegue as coisas, não é brigando, não é impondo, é no. Ah, entende? Essa pessoa, ela tem uma visão muito boa da emoção do outro e ela usa isso a seu favor. Pode ter uma mãe aí super protetora, uma mãe muito cuidadosa, carinhosa, afetiva, mas também que sufoca. As pessoas com lua no signo de Escorpião são apaixonadas, magnéticas, profundas, muito profundas. Então, elas se aprofundam nas suas emoções com mais facilidade e elas querem também viver uma experiência emocional com as outras pessoas muito profundas. Então, uma lua em Escorpião, pessoa que tem uma lua em Escorpião, pode sofrer um pouco com o fato dela não perceber nas pessoas que ela está se relacionando, não só amorosamente, né, mas de uma maneira geral, a mesma intensidade que ela, né? Mas a gente tem que lembrar que as pessoas são diferentes. Então, se você está se relacionando com uma pessoa com lua em ar, que pode ter uma distância emocional maior, não significa que a pessoa não ame, não tenha afeto. Só que o afeto dela é diferente. Mas isso para uma lua em Escorpião lidar é bem desafiador. Pode ter ciúmes excessivo, pode ter desconfiança, pode buscar um controle emocional. Ah, todos que têm a lua no signo de água têm uma percepção maior emocional das pessoas, né?
são aquelas pessoas que conseguem perceber mais quando a pessoa está triste, quando a pessoa está com algum problema, angustiada. Eles têm uma visão emocional mais apurada. Então percebam, se vocês têm lua num signo de água, num desses signos, se vocês não têm essa capacidade de, ou a pessoa nem falou, mas eu já sei que ela tá triste, tá com algum problema. Tem essa visão mais sensível. Pode ter uma mãe controladora. Pessoas com lua em escorpião podem ter uma relação mais distante ou profunda, ou pode ter uma mãe terapeuta, uma mãe psiquiatra. Então, depende. Muitas vezes a mãe acaba usando essa energia para controlar a vida do filho, mas ela pode usar também essa capacidade de visão para trabalhar com profissões escorpianas. Lua em peixes. São chamados fofinhos do zodíaco, mas será? Será que são tão fofinhos assim? Alguém tem lua em peixes aí? São intuitivos, imaginativos. Gente, a lua em peixes é incrível para se trabalhar com arte, com desenvolvimento de desenho, porque é muito criativa, é uma mente muito criativa, imaginativa, né? Porque é uma soma aqui de, de muita água, no sentido que peixes é regido por Netuno. Então, lembra que eu falei que fantasia, imaginação é Netuno também? Então, a gente tem aqui um campo enorme para essa pessoa trabalhar com imaginação. Muitas vezes, essa pessoa que tem peixes, ela pode ter realmente TDAH ou ela pode achar que ela tem, porque às vezes ela percebe assim que ela está muito nesse campo, tá? Mas ela existe realmente essa natureza. Então, qual pode ser o maior desafio para ela? O escapismo, que é o fugir da realidade. Essa realidade não está legal para mim, então deixa eu criar algo aqui na minha mente, né? Então, pode idealizar demais situações, idealizar relacionamentos, pode entrar no campo da vitimização, da codependência. Lua em peixe também pode entrar muito nesse campo. Todas essas aqui de água são os que mais entram no campo da codependência emocional, tá? Os outros também podem, mas esses aqui são os campeões. A mãe pode ser essa pessoa mais criativa, mais imaginativa, que trabalha com arte, ou espiritual, uma mãe mais espiritualizada. Lua em touro. A gente começa agora os signos de terra. Lua em touro. As pessoas com essa lua, elas tendem a valorizar mais a estabilidade e a segurança emocional delas através do físico, tá? Através do que eu tenho. Não, gente, sem estigmas, por favor. Algumas pessoas com lua em touro, ou taurinas mesmo, ficam sentidas quando as pessoas falam essa questão da materialização, porque acaba se tornando meio pejorativo, quando na verdade não é. Essas pessoas, elas buscam, pode ser, pode cair nesse campo, nessa energia? Pode. Mas as pessoas, elas buscam, elas sentem confortáveis com o palpável, com o que é concreto. Elas não têm tanto essa sensibilidade da lua em peixes, por exemplo, de, eu me sinto segura porque meu sentimento está sendo colhido. Não, eu preciso de algo concreto para eu ter essa segurança emocional, né? Então, elas estão conectadas mais com os prazeres sensoriais, com a matéria física, é nesse sentido, não tanto no ter, o que eu tenho, carro, casa, tá? Isso pode até ser, mas não é sobre isso. Essa pessoa com lua em touro, por exemplo, ela vai estar mais segura se ela tem uma casa, sim. Uma lua em peixes, ela pode estar tranquila, falando, eu vou viajar pelo mundo, vai dar tudo certo e tal. Uma lua em sagitário vai dar tudo certo. Uma pessoa que tem lua em touro, ela precisa saber que ela tem para onde voltar. Faz sentido isso? Na sua sombra, a gente pode ver a teimosia, a possessividade, a resistência a mudanças. Talvez esse seja o maior desafio para uma lua em touro, porque a lua fala de